Ele acordou na cama e, olhando ao redor, pensou que estava tendo alucinações, porque bem na sua frente, como se desafiasse todas as leis da física, uma porta pairava imóvel no ar. Não havia absolutamente nada atrás dela, apenas vazio, e com uma mistura de curiosidade e ansiedade, ele lentamente estendeu a mão, pressionando a maçaneta de metal frio, e cuidadosamente abriu a porta estranha. Incapaz de manter o equilíbrio e perdendo repentinamente o controle do corpo, o menino cambaleou e acabou caindo no espaço misterioso que se abriu atrás da porta. Diante de seus olhos apareceu um longo e sombrio corredor, envolto em densa escuridão e estendendo-se até uma distância sem limites. Ele deu alguns passos à frente e, ouvindo um barulho vago à frente, perguntou se havia alguém ali. Ouviu-se um som terrível de trituração e esmagamento, e um monstro com o crânio nu e ossos esqueléticos apareceu na frente do jovem. Tomado por um horror repentino e uma sensação de pânico, o jovem virou-se bruscamente e, sem olhar para trás, correu de volta para a porta, na esperança de deixar aquele lugar terrível o mais rápido possível. Uma vez no quarto, ele rapidamente o fechou e voltou para a cama, percebendo que a porta havia desaparecido instantaneamente. Imediatamente, o jovem ouviu a voz de alguém, que o parabenizou pelo fato de a capacidade de conectar o mundo ter despertado nele, e essa voz também expressou alegria por ele finalmente tê-la encontrado. O misterioso dono da voz disse que estava preso em outro mundo e, portanto, só poderia se comunicar dessa maneira. Mas o tempo de comunicação era limitado. Se ele não quisesse morrer, deveria fazer o que lhe fosse dito. A voz misteriosa pediu ao homem que abrisse sua mochila e tirasse a relíquia. E quando o estranho objeto apareceu nas mãos do jovem, a voz disse que era uma estátua amaldiçoada do rei dos espíritos caídos. Alguém deliberadamente a colocou ao lado dele e a usou para lançar uma maldição ancestral, matando-o e tomando sua alma. O jovem foi repentinamente tocado por lembranças e percebeu que não era o dono daquele corpo, mas sim de um estudante do ensino médio, Sean Cooper. Sua alma, como se por um fogo implacável, foi incinerada por uma estátua misteriosa e sinistra, representando o rei dos espíritos caídos, cujo olhar parecia penetrar diretamente nas profundezas de seu ser. Em sua vida passada, ele morreu por excesso de trabalho. Sua alma se teletransportou para outra dimensão e ele assumiu este corpo. A voz disse a Sean que, como a maldição da família não o havia matado, ela lhe daria um poder que ninguém jamais teve antes, e que isso exigiria o poder que a alma havia acumulado ao longo de milhões de anos. A estátua nas mãos do jovem desmoronou de repente, e uma voz pediu a Sean que batesse no portão novamente. Ele também disse que aqueles portões agora lhe pertenciam. A voz lembrou Sean que ele agora tinha a habilidade de conectar mundos, e a janela de status o informou que, como ele tinha sido muito educado ao entrar no portão da última vez, ele tinha sido classificado como uma pessoa educada. Uma voz misteriosa avisou Sean que seu poder estava prestes a acabar, alertou o jovem para não usar a estátua da maldição ancestral contra seu povo, uma vez que percebessem que ele ainda estava vivo, viriam matá-lo. Talvez ele até fosse morto no próximo segundo. O jovem perguntou a quem pertencia aquela voz e por que ela estava falando sobre isso. Ao que a voz respondeu que precisava dela e chamou-a o mundo de Sean, que acabou em um mundo de pesadelos. Este é o mundo que o aprisionou, e Sean deve se tornar mais forte e libertá-lo. Então ele será bem recompensado. A voz desapareceu, e o jovem percebeu que assim que tentasse atravessar o portão, eles iriam querer matá-lo. Tendo vasculhado sua memória, ele ainda não encontrou nenhum inimigo. Ele não tinha meios de se defender, mas precisava entrar no portão para ver por si mesmo. Mas havia algo terrível lá dentro. Mas Sean decidiu fazer isso e girou a maçaneta da porta. Ele decidiu que tentaria se comunicar com esse esqueleto assustador, porque a comunicação é a base do estabelecimento de contatos e, além disso, é melhor não mexer com os mortos. Talvez ele pudesse fechar um contrato com ele e juntos enfrentarem seus inimigos. E com o título de educado, ele teria uma chance. Dando um passo confiante no corredor escuro, ele imediatamente notou um esqueleto gigante à sua frente, cujas órbitas oculares vazias pareciam estar olhando diretamente para ele, e cujos ossos afiados e desgastados pelo tempo brilhavam ameaçadoramente na semi-escuridão. O menino colocou a mão no peito e disse que seu nome era Sean Cooper, e o esqueleto estalou os lábios ruidosamente em resposta. Ten совсем не испугался, наоборот, его лицо расплылось в улыбке. Em vez de responder, o monstro desferiu um golpe poderoso com sua mão ossuda, e Sean, mal conseguindo se esquivar, exclamou que ele só queria falar com ele. Batendo a porta bem na cara do esqueleto, Sean, mal contendo o tremor, jogou-se na cama,
tentando recuperar o fôlego e se livrar da sensação de que o perigo ainda estava por perto. Ele achou que era muito perigoso. Percebeu também que se fechasse o portão, o monstro desaparecia. E os títulos cinzas eram um completo absurdo. Talvez mais tarde haja algo mais interessante. Uma mensagem apareceu na tela de status dizendo que os títulos de avaliação só poderiam ser obtidos uma vez por dia e que ele só poderia usar sua próxima tentativa no dia seguinte. E Sean pensou tristemente que se aquela pilha de ossos continuasse perto de seu portão, ele não conseguiria lidar com ela nem no dia seguinte. E o assassino poderia aparecer a qualquer momento. Ele não tinha muito tempo a perder, então Sean abriu a porta decisivamente e, com um sorriso de vendedor no rosto, disse ao esqueleto que estava de volta. O esqueleto tentou se aproximar do jovem, estalando terrivelmente seus velhos ossos. Sean olhou para ele corajosamente e disse que era inútil, que ele não poderia comê-lo, porque estava viajando em dois mundos ao mesmo tempo, e ele estava lhe oferecendo negociações. Sean Cooper se aproximou do monstro e perguntou se ele iria ouvi-lo. Percebendo um certo movimento, Sean pediu para ele não sair. Ele só agora percebeu que o esqueleto estava ferido. Ele imaginou que quando ele come pessoas, novos ossos crescem no local da fratura do braço esquerdo. Ele também notou que não só o braço esquerdo estava danificado, mas também o crânio, as costelas, a coluna, e ele tinha muitos danos. O esqueleto concordou com suas descobertas, e Sean disse que, embora não pudesse deixar o esqueleto comê-lo, havia muitas coisas em seu mundo que ele poderia comer que eram boas para seus ossos, como um comprimido de cálcio especializado em curar ossos. Além disso, existem muitos suplementos que são muito mais nutritivos que o Sean Cooper. Se eles se tornarem amigos, ele poderá comprá-los, e no final será útil para ele também. O esqueleto de repente acenou com sua enorme mão ossuda, e naquele exato momento sua figura foi iluminada por uma luz roxa brilhante e ameaçadora que encheu todo o corredor com um brilho assustador. Uma mensagem apareceu na tela de status, dizendo que eles tinham assinado um contrato. Sean ficou feliz que tudo deu certo para ele. O contrato afirmava que quem o assinou de um lado era a mãe dos ossos escuros, o rei dos ghouls, o senhor derrotado ao do submundo, Mikteti Kahiva, um oficial do depósito de combate da 5ª equipe do Exército das Trevas. O contrato implicava uma troca igual, e o pós-fácil dizia que o esqueleto se lembrava de que 7.000 anos atrás as pessoas confiavam nele. Mas o relógio eterno do destino bateu 12 vezes. Até mesmo os deuses tomaram conhecimento da situação que havia se desenvolvido naquela época. Ele esperava que Sean Cooper pudesse ajudá-lo a recuperar sua força. Kahiwa afirmou que nunca assina um contrato com ninguém, exceto os deuses. Então ele entende melhor o valor deste contrato. E se as partes não estiverem satisfeitas, elas podem cancelá-lo a qualquer momento. Assinar seu nome na próxima linha significará que o contrato foi concluído. Além disso, o nome Sean Cooper foi decifrado como o homem que derrotou a maldição dos espíritos malignos caídos, o guardião do reino dos sonhos e da realidade. E o único guardião espacial de dois mundos, o contrato foi concluído com sucesso. O pai de Sean lhe disse que ele tinha acabado de receber alta do hospital e que, se ele se sentisse mal, deveria relatar imediatamente. E sua mãe pediu que ele descansasse mais e tomasse um tônico para recuperar as forças. Seu pai acrescentou que também comprou comprimidos de cálcio para ele. Sean agradeceu aos pais e ficou feliz porque, diferentemente de sua vida anterior, quando era órfão, agora havia alguém para cuidar dele. Nesse momento, houve uma batida na porta e policiais da delegacia de polícia do condado de Dongcheng saíram para o apartamento, mostraram seus distintivos e anunciaram que haviam sido nomeados responsáveis pelo caso envolvendo Sean Cooper. O policial disse que muitos incidentes semelhantes acontecem todos os anos, que não podem ser previstos e ainda não têm soluções eficazes. Felizmente, Sean conseguiu se recuperar. Sean olhou de soslaio para o policial e pensou que ele estava errado. O verdadeiro Sean Cooper havia sido morto por uma maldição familiar. Ele perguntou ao policial se, caso alguém se depare com algo assim, não pode fazer nada e simplesmente seguir seu destino. O segundo policial virou-se para o jovem e disse que entendia seus sentimentos, mas que precisava lhe dizer algo. O hospital definitivamente será fechado. Em breve ninguém poderá entrar aqui. Mas ele não deve se preocupar, porque não haverá novas vítimas. Sean notou que esse oficial tinha 3 estrelas de capitão e ficou grato por ele não lhe ter feito nenhuma pergunta. O capitão olhou nos olhos e disse que ele era apenas um estudante e que acreditava não ter inimigos. Em seguida, os policiais, após trocarem breves comentários, informaram os proprietários sobre sua intenção de deixar sua acolhedora casa e, após se despedirem, dirigiram-se para a saída.
Sean pensou que o rei dos espíritos caídos era muito perigoso, porque não só a polícia, mas também o governo não podia fazer nada, aparentemente, eles estavam com medo. Mas quem pensaria em enviar uma maldição tão poderosa sobre um simples estudante Sean Cooper? Sean ficou surpreso ao ver o capitão da polícia aparecer na porta. Seu retorno repentino pareceu tão inesperado quanto inexplicável, dada a situação. Ele lentamente entregou ao garoto seu cartão de visita, que tinha seus dados gravados. E Sean, um pouco envergonhado, mas ainda grato, agradeceu pelo gesto. O oficial pediu ao menino que ligasse se algo desse errado, e Sean leu o nome do capitão no cartão. Low Fox. Parecia que ainda havia gente boa na polícia, mas será que Sean poderia confiar nele? Será que o capitão poderia ajudá-lo com alguma coisa? Já que era óbvio que ele não tinha seguido as instruções quando lhe deu o cartão. И обратился к чудовищу и предложил ему подойти ближе. Monstro взревел и разинул огромную пасть. Ficou claro para Sean que o único caminho a seguir era se tornar mais forte, pois só assim ele poderia lidar com o que o esperava no futuro. O jovem, cheio de determinação, apesar de todas as suas dúvidas, aproximou-se novamente dos portões mágicos e, reunindo coragem, bateu em sua superfície antiga, na esperança de sucesso. Ele entrou no corredor secreto com um sorriso e perguntou se Skull estava aqui. O monstro apareceu de repente na frente dele, pendurado de cabeça para baixo, e Sean anunciou que havia lhe trazido as pílulas prometidas. Carril a moveu o dedo e Sean interpretou isso como Skull querendo tomar os comprimidos. Uma mensagem apareceu na janela de status, informando que o outro lado estava esperando seu presente e, em troca, Skull tinha uma relíquia preciosa de um antigo guerreiro. Era um cristal de sonho primordial, um item criado pelos altos elfos, que poderia incutir certo conhecimento, habilidades e inteligência no usuário. Nesse pesadelo, a guerra é um tema eterno e toda civilização e conhecimento são construídos em torno do aumento acelerado do poder de combate. Sean Cooper ficou muito feliz em receber tal cristal, com a ajuda do qual é possível adquirir conhecimento e habilidades. Foi relatado que ele havia aprendido a habilidade Veado sob a Lua, que era a técnica básica dos elfos. Criada por eles para lutar contra os mortos-vivos, essa técnica melhora o corpo. Sean percebeu que Skull queria dizer aquela recompensa. Ele já podia sentir que estava ficando mais forte. O crânio, tendo pegado todas as caixas de remédios na velocidade da luz, desapareceu rapidamente na escuridão espessa do corredor, deixando para trás apenas uma sombra que desapareceu num piscar de olhos. Воздух засветился каким-то серым светом, когда скилл начал действовать. No entanto, ele decidiu estudar a técnica por enquanto. Nesse momento, em algum lugar nas profundezas do apartamento, uma porta bateu. E Sean decidiu que eram seus pais retornando. A primeira técnica do veado, sob a lua, exigia 3 pontos de agilidade e, enquanto sua aptidão física estava sendo avaliada, foi determinado que faltava 1 ponto de agilidade para aprender essa técnica. Surgiu a questão de como aumentar a agilidade, e naquele momento ele ouviu uma voz atrás dele, que perguntou com desagrado se ele ainda estava vivo. O assassino armado, com um olhar frio e uma expressão furiosa no rosto, declarou a Sean que ele pessoalmente cuidaria de seu destino e, sem perder tempo, rapidamente correu para o ataque, seus passos ecoando por toda a sala vazia. O ataque era extremamente perigoso, e o assassino parecia ter a intenção de desferir um golpe fatal. Mas o jovem, com agilidade e reflexos rápidos, conseguiu desviar no último momento e evitar ser atingido, escapando da linha de ataque. Sean ativou a habilidade de polidez e, após cumprimentar o bandido, perguntou o que ele estava procurando aqui. Major с удивлением и восхищением воскликнул, что Ин уничтожил этого ужасного. Entretanto, o cristal que ele recebeu deu a Sean acesso de 3 níveis, a habilidade mais baixa, cinza. E não era surpresa que ele ainda não conseguisse usar essa magia com eficiência suficiente. O assassino sacou uma arma e disse que não conseguiria desviar da bala de qualquer maneira. Naquele momento, a janela de status o lembrou que Sean poderia absorver habilidades e aumentar seu nível. O jovem ativou a absorção e recebeu 1 ponto de agilidade. Era exatamente esse o ponto que ele precisava para dominar a nova habilidade. Agora, essa oportunidade única estava disponível para Sean Cooper. No momento mais crítico, quando o confronto com o assassino atingiu o auge, Sean, sem hesitar, abriu o portão, esperando que essa ação inesperada pudesse levá-lo para um lugar mais seguro ou, pelo menos, distrair o inimigo. O jovem, sem perder tempo, correu para o corredor secreto, escuro e estreito, na esperança de encontrar abrigo. Mas o assassino,
sem desistir de um único passo, rapidamente correu atrás dele, totalmente determinados a persegui-lo até o fim. Ele parou naquele corredor escuro, hesitando, porque o assassino não entendia de onde vinha aquela sala secreta. Sean Cooper, com determinação na voz e fechando a porta de forma ostensiva, virou-se e, olhando o assassino diretamente nos olhos, proferiu palavras de despedida que soaram como uma frase inevitável, cheio de confiança em sua decisão. O bandido queria correr em direção ao jovem, mas de repente viu algo que fez todo seu corpo tremer de medo e os cabelos de sua cabeça ficarem em pé. O crânio, abrindo sua boca cheia de dentes, avançou em direção ao criminoso, suas mandíbulas ósseas cerradas, com um ruído terrível, e cada passo era acompanhado por um baque insuportavelmente alto de ossos que ressoava no ar, como um prenúncio de morte iminente. Sean ficou atrás da porta e ouviu o som repugnante da batida. Ele estava com medo. Não conseguia imaginar que o assassino viria direto para sua casa. Agora não havia tempo a perder e ele precisava encontrar uma pessoa que pudesse protegê-lo. Sean Cooper recebeu uma mensagem de que havia dado grande prazer ao seu parceiro contratual e, seguindo o princípio de troca equivalente, a outra parte pegou os itens de troка и o reconheceu. Папа с удивлением спросил жену, неужели бывают такие огромные спальни для одного человека? Хорошо, очевидно, в выходной развалиться на диване перед a coroa da sombra pálida permitia que ele fingisse ser um elfo. E a medalha de guerra de prata era um símbolo de honra pelos feitos militares dos elfos, no mundo dos pesadelos, que só podiam ser obtidos por soldados que alcançassem grande sucesso. Usando essa medalha, ele poderia se mudar para a Terra dos Elfos. Sean ficou satisfeito com outro acordo e decidiu experimentar a Pale Shadow Crown primeiro. Assim que Sean colocou a coroa antiga em sua cabeça, ele de repente sentiu seu corpo mudar. Suas orelhas se alongaram, sua pele ficou mais clara e seus olhos adquiriram uma tonalidade verde brilhante. Naquele momento, ele instantaneamente se transformou em um elfo, sentindo toda a magia e poder que a coroa de sombra pálida dava. Foi ótimo, e Sean decidiu testar suas novas habilidades amanhã. Nesse momento, houve uma batida na porta do quarto, e Sean se perguntou ansiosamente se os assassinos teriam chegado novamente. Houve uma batida persistente na porta, e uma voz preocupada do homem do lado de fora surgiu, perguntando se Sean estava bem e então se apresentando, dizendo seu nome. Era Chip Hill, cuja voz soava familiar, mas um pouco tensa. Chip era o melhor amigo de Sean, então o jovem retornou à sua forma anterior, tirou sua coroa mágica e foi abrir a porta. Chip abraçou o amigo com força e admitiu que estava muito preocupado com ele. Se não fosse por ele, Sean nunca teria se metido em tantos problemas. Sean acalmou o amigo e disse que não o culpava. E naquele momento sua mãe retornou, percebendo que Chip tinha ido visitar Sean. E ela disse ao filho que seu pai tinha ido até o avô para pegar alguns comprimidos. A mãe perguntou se ele tinha tomado as pílulas de recuperação, e Chip disse surpreso que elas eram muito raras e que nem mesmo pessoas ricas tinham condições de comprá-las. Será que a família de Sean estava escondendo alguma coisa? Ele admirava seus pais atenciosos e desejou a Sean uma rápida recuperação e retorno à escola, pois os exames ainda estavam por vir. Sean se lembrava dos exames com aborrecimento, porque o antigo dono do corpo ainda estava estudando na escola e os exames de admissão o aguardavam, por causa da maldição da família. Sean perdeu o primeiro exame enquanto estava no hospital. Chip lembrou ao amigo que ele era o melhor aluno e definitivamente seria aceito em qualquer instituição de prestígio. E a mãe de Sean pediu que ele não se culpasse, pois, embora Sean tivesse perdido o primeiro teste de força, se ele passasse no segundo teste de agilidade, ele poderia ir para uma escola regular. Sean sabia que os exames de admissão neste mundo eram diferentes dos que ele havia encontrado antes, além dos exames habituais. Força e agilidade também eram testadas aqui, então a técnica veado sob ainda poderia ser útil para ele. Mas ele estava bem ciente de que uma verdadeira caçada havia começado por ele. E todos os seus movimentos neste mundo seriam rastreados. E ir à escola havia se tornado extremamente perigoso, porque alguém poderia estar esperando por ele lá. No entanto, ele decidiu não desistir, porque isso só pioraria a situação. A mãe abraçou o filho e disse que se ele não quisesse fazer os exames, tudo bem. Ela e o pai só esperavam que ele melhorasse. Sean pediu para sua mãe não se preocupar com ele, porque ele não era tão fraco. Sean percebeu que se decidisse se recusar a fazer as provas, sua mãe não se importaria. Mas ele não poderia fazer isso, e amanhã iria para a escola e faria a prova. Lembranças do velho Sean continuavam passando por sua cabeça, e essa família parecia ser de origem nobre e tinha muitos recursos. Mas o relacionamento entre parentes na família é muito ruim. Os pais nunca pediram ajuda ao avô antes, eles vivem do próprio trabalho, e a família, em especial, às vezes mal consegue sobreviver. Os medicamentos também eram aparentemente muito difíceis de obter.
E Sean acreditava que eles tinham decidido recorrer ao avô para ajudá-los a obtê-los, embora seu filho já estivesse morto. Então Sean não poderia decepcioná-los. Ele disse à mãe que estava com muita fome e a mulher sentou os amigos à mesa. No dia seguinte, Sean foi para a escola, onde imediatamente percebeu que havia muita gente na escola, que o assassino não deveria ousar matá-lo em público e que, se ele conseguisse entrar em uma boa escola, haveria muitos professores que poderiam protegê-lo. Um cara se aproximou de Sean e disse que China Eaton estava esperando por ele no corredor. Sean encontrou uma garota perto da sala de aula e perguntou se ela estava procurando por ele. China respondeu que tinha se saído bem no primeiro exame e estava confiante no resto, que ela definitivamente entraria na melhor escola, e Sean a parabenizou sinceramente por esse sucesso. Então China Eaton olhou diretamente nos olhos e disse-lhe para não voltar a procurá-la. As crianças da escola que estavam por perto ficaram surpresas quando a primeira flor da escola, a China, rejeitou Sean. Era uma paixão verdadeira. A garota explicou suas ações dizendo que ela e Sean estão em níveis diferentes e seria melhor se cada um seguisse seu próprio caminho. Ela declarou oficialmente que a amizade deles havia acabado. Ela acrescentou que havia apagado o nome dele de seus contatos e agora era cada um por si. Sean lembrou a China que todos esses anos ela veio à aula dele para procurá-lo, mas ele nunca tomou a iniciativa, ele nunca quis ser amigo dela. Agora ele ia fazer a prova e esperava que ela fizesse o que dizia e não o incomodasse. Os alunos notaram que quando Sean era o primeiro, China o seguia de perto, e quando ele perdia apenas uma prova, ela já o envergonhava na frente de toda a turma. O amigo de Ethan lembrou a Sean que a China lhe dera muitos presentes, e como ele poderia dizer isso agora? Sean percebeu que as garotas eram boas em fingir ser patéticas, mas elas o subestimavam como um grande vendedor que havia ganhado uma medalha de ouro em outro mundo. Ele disse à China que aceitava os presentes dela, mas não os dela. Não adiantava tentar prendê-lo com presentes, ele não tinha mais nada a dizer. Ele podia devolver todos os presentes. Sean, com uma expressão fria no rosto, disse firmemente que não tinha intenção de ser amigo dela, deixando claro que suas palavras e comportamento não mereciam sua atenção ou respeito. A amiga de China Eaton não conseguiu evitar chamar Sean de idiota e canalha. Com a voz tremendo de raiva e suas palavras soando tão duras que parecia que ela havia expressado todas as suas queixas acumuladas de uma só vez. Ela foi apoiada por muitos alunos, que o acusaram de partir o coração da menina e de agir de forma muito baixa, porque China o amava. O novo termo era desconhecido para William. Ele também deu seu nome e perguntou quem eram os espadachins mágicos. De repente, do nada, uma figura enorme de um sujeito apareceu na frente de Sean, seus olhos escuros o encarando, e em um tom confiante ele ordenou bruscamente que ele ficasse parado, como se não permitisse nem pensar em tentar escapar. Simon, esse era o nome do cara. Disse que China, também conhecido como Bing Bing, ainda não havia lhe contado tudo, e Sean ordenou que ele saísse do caminho. Simon lembrou Sean que não havia notícias dele há alguns dias, que sua força havia aumentado durante esse tempo e que ele não era mais o primeiro da turma. Se ele não quisesse ficar por aí com ossos quebrados, deveria se desculpar com a China. Sean disse a Simon que ele estava errado e que China Eaton tinha vindo primeiro para envergonhá-lo. Então ele olhou para uma garota e disse, com um pedido de desculpas, que ela tinha vencido. Agora ela pode continuar a importuná-lo e fazer as coisas do seu jeito. Todos ficaram surpresos ao ver que Sean Cooper estava chorando. Aparentemente ele se sentia mal. China se virou para ele e disse que não era isso que ela queria dizer e que ela não queria forçá-lo, que ele não deveria ouvir Simon. Simon prometeu dar uma lição em Sean porque ele tinha que apoiar Bing Bing. Ele já havia atacado, preparando-se para desferir um golpe poderoso em Sean. Mas no último momento, em resposta à ameaça, Sean de repente subiu no ar, realizando uma cambalhota graciosa e habilmente desviou do ataque, deixando seu oponente lutando apenas no ar vazio. Todos, boquiabertos de espanto, inclusive Simon, involuntariamente olharam para cima, tentando entender o que havia acontecido. E Sean, como uma sombra, já estava atrás do grandalhão, pronto para o próximo movimento. Sua nova habilidade funcionou perfeitamente, permitindo que ele desviasse de ataques instantaneamente e manobrasse rapidamente para sair de qualquer situação perigosa com facilidade e elegância. Ninguém presente conseguia entender de onde o sujeito tirou tanta velocidade, porque Simon nem teve tempo de entender nada. Sean ativou a habilidade Veado na Lua e disse a todos que já havia se desculpado. O que mais eles precisavam? Nesse momento, o professor se aproximou dos alunos e perguntou severamente o que eles estavam fazendo ali, porque a prova estava chegando e eles tinham que ir para o parquinho imediatamente. Os alunos, temendo a ira da professora, atenderam rapidamente à sua exigência e quase correram para o local onde a prova seria realizada.
Simon, olhando para Sean com um olhar ameaçador, cerrou os dentes e declarou ameaçadoramente que ainda não havia terminado com ele e que as consequências seriam muito mais sérias do que ele poderia imaginar. Chip Hill se aproximou de Sean na quadra, com um sorriso brilhante no rosto. Cumprimentou seu amigo calorosamente, sua voz soando sincera e amigável, como se o tempo e a distância não tivessem influência em sua forte amizade. Ele disse que os testes estavam muito lentos e que levaria um tempo até que chegasse a vez deles, para que pudessem ir à loja de histórias em quadrinhos atrás da escola. Chip lembrou-lhe que Sean tinha esquecido de pegar o bilhete. Então ele disse ao amigo que não iria a lugar nenhum e pediu que ele ficasse na fila enquanto ele ia ao banheiro porque seu estômago estava doendo. Sean caminhou rapidamente pelo corredor da escola, evitando olhares desnecessários, e, sem olhar para trás, desapareceu atrás da porta do banheiro, escondendo-se de tudo que pudesse chamar atenção. Imediatamente a porta do escritório vizinho se abriu com um rangido característico, e uma voz rouca, quase inaudível, murmurou que o alvo finalmente havia aparecido, como se fosse um evento muito esperado, para o qual ele vinha se preparando há muito tempo. Um homem armado e mascarado aproximou-se do banheiro e, abrindo a porta, entrou cautelosamente. Ele olhou atentamente para todas as cabines e ficou confuso, porque definitivamente viu Sean entrando ali, mas não havia ninguém no banheiro. A essa altura, Sean Cooper já estava no corredor escuro atrás do portão, onde ficou alarmado ao descobrir que o caveira não estava em lugar nenhum. Sean encontrou a arma do assassino, que estava carregada e perfeitamente adequada para a autodefesa, embora ele nunca tivesse tocado em uma arma antes. Ele não conseguia entender para onde o caveira tinha ido, mas o tempo estava se esgotando e ele usou a coroa mágica para se transformar em um elfo. William precisava ficar sozinho para ter certeza de que essa outra energia pura era diferente daquela das planícies centrais. Um objeto caiu a seus pés e as paredes do corredor secreto se iluminaram com luz azul, abrindo um portal para outro mundo. Sean se viu em uma clareira sob uma árvore frondosa, curvado em direção ao chão. Sua cabeça girava levemente. Ele realmente se encontrava no mundo dos elfos. Sean olhou novamente para a lâmina que a voz misteriosa lhe dera, mas não conseguia entender por que ela lhe dera esse presente, e naquele exato momento um farfalhar foi ouvido atrás dele. O jovem se virou rapidamente e viu 3 elfos armados à sua frente, que, ao verem Sean, abaixaram suas armas e o chamaram de Phelan. Um dos estranhos suspirou de alívio e disse que se Phelan não tivesse voltado, eles teriam que declarar a missão um fracasso e contar a todos sobre isso. Sean não entendeu nada, mas pediu desculpas pelo atraso, explicando que alguns problemas haviam surgido. E ele mesmo chamou a atenção para o fato de que todos os 3 elfos tinham coroas de sombras pálidas em suas cabeças, o que significava que eles não eram elfos de verdade. O líder desses impostores explicou que eles haviam conquistado a confiança da tribo élfica e que agora os consideravam soldados heróicos, que apenas recuaram após serem feridos no campo de batalha, e sugeriu que Phelan matasse o líder para tomar posse de seus tesouros. Sean, tendo recuperado completamente os sentidos, respondeu que concordava e involuntariamente tocou a coroa com as mãos, o que horrorizou os estranhos, que o aconselharam a não tocar naquela coisa. O líder dos assassinos explicou que se ele tirasse a coroa de sombras pálidas, ele revelaria sua verdadeira identidade, e eles estariam acabados, obviamente. Esses elfos imaginários também tinham coroas e ordens. Sean garantiu que não causaria problemas, e pensou que o próprio esqueleto provavelmente já havia fingido ser Phelan antes, mas agora essa responsabilidade havia caído sobre ele. O líder dos falsos elfos disse a Phelan para se apressar, pois eles já haviam perdido muito tempo e agora precisavam ir ao assentamento élfico. O grupo inteiro correu em direção ao assentamento élfico e Sean mal conseguia acompanhá-los, pensando que algumas criaturas poderosas estavam escondidas sob as máscaras élficas. Finalmente, eles chegaram aos arredores da aldeia. Mas para entrar lá, precisavam obter permissão do chefe. O líder dos assassinos garantiu que nesta fase não havia riscos, eles só precisavam mostrar a ordem. Ele acrescentou que os 3 dariam cobertura a Phelan e que ele cometeria o assassinato do chefe dos elfos, o que deixou Sean Cooper genuinamente confuso. Os falsos elfos ficaram cautelosos, e seu líder perguntou se ele havia mudado de ideia. Sean, como um bom ator de teatro, sacou sua faca e disse que sua lâmina já estava faminta por sangue e que eles deveriam confiar nele. Ele definitivamente completaria esta missão. Ele entendeu perfeitamente que, se recusasse a cometer o assassinato, eles o matariam imediatamente. William confirmou que isso era verdade, e que ele, de fato, havia treinado nas montanhas e que só recentemente havia saído para o mundo. Ao que a criança comentou que já tinha ouvido falar de tais esquisitões antes, mas que esta era a primeira vez que encontrava um na vida real.
O guarda na muralha da fortaleza ordenou que os estrangeiros mostrassem suas ordens, e, depois que eles atenderam à sua exigência, ele concordou em levá-los ao chefe. A casa do chefe da aldeia ficava no topo de uma montanha, e uma longa escadaria levava até ela, pela qual os elfos começaram a subir, encontrando no caminho os aldeões, mulheres e crianças, que alegremente cumprimentavam os estrangeiros. Os jovens elfos eram extremamente bonitos e bem constituídos, o que chamava muita atenção de todos os convidados, apesar da preocupação em cumprir sua missão específica. Eles foram informados de que o chefe sabia da visita e foram autorizados a entrar na casa. O líder dos criminosos disse a Phelan para ir sozinho e que eles o esperariam lá fora, e o jovem percebeu que eles não o deixariam escapar. Magia de distorção existia ali. Segundo Luffy, essa magia só estava disponível para magos do quinto círculo em diante. E quanto mais forte o mago, mais longe ele podia viajar. E também feitiços que Riv não conseguia entender. Sean Cooper entrou na sala espaçosa, decorada com colunas majestosas, e imediatamente notou o jovem líder dos elfos parado perto da janela, cuja postura e olhar atento revelavam sua posição elevada e concentração interior. Ele segurava um livro nas mãos e, olhando atentamente para Sean, cumprimentou-o como um soldado retornando da linha de frente. Sean tinha a habilidade de conduzir registros de avaliação com seu portão, então ele podia facilmente procurar informações sobre o líder elfo. Os registros diziam que ele era o espírito de 10.000 florestas, o herdeiro do trono da árvore ancestral, o mestre da natureza, o grande mago e o protetor do mundo dos pesadelos. Os registros que descreviam o próprio Sean limitavam-se a uma palavra. Educado e seria ingênuo sonhar em matar tal criatura. Mesmo aqueles três não tiveram coragem de ficar cara a cara com esse poderoso elfo, um homem educado contra o espírito da floresta, o herdeiro do trono da árvore ancestral, o mestre da natureza, o grande mágico, o protetor do mundo dos pesadelos e a quinta cabeça do mundo. Este é um truque sujo maravilhoso de seu amigo Skull, do qual ele se lembrará pelo resto de sua vida. O chefe da Vila Élfica agradeceu a Phelan por sua contribuição militar às vitórias do exército élfico e sugeriu que ele tivesse um bom descanso. Ele disse que eles estavam dando um banquete festivo e teletransportaram o jovem direto para a mesa no salão festivo. Seus novos conhecidos já estavam sentados à mesa ricamente posta. Um trio de falsos elfos que lhe disseram que ele havia chegado muito cedo e, portanto, poderia descansar um pouco. E que o objetivo era participar do banquete mais tarde, ele tinha um pouco mais de tempo, e eles, se alguma coisa, o ajudariam. Sean sabia muito bem que a única maneira de ajudá-lo seria apunhalando-o pelas costas. E continuar com o mesmo espírito era o mesmo que esperar pela morte. Então ele precisava pensar em algo urgentemente. Nesse momento, uma elfa muito bonita se aproximou de Sean e o convidou para dançar, explicando que era uma grande honra para ela ter a oportunidade de dançar com um herói da linha de frente. Sean Cooper não era contra a dança, mas avisou a garota que ele não era um bom dançarino, ao que a elfa disse que o ajudaria. Eles começaram a dançar com prazer. Os movimentos da garota eram leves e graciosos. Sean involuntariamente se ajustou aos seus movimentos. Ele lamentou que morreria em breve. Se não fosse por essas cabras, ele teria dançado com essa garota a vida toda. Algo tinha que ser pensado. Depois que a dança terminou, o elfo perguntou a Sean por que ele estava tão quieto o tempo todo. E aos seus irmãos também. Será que a batalha realmente os havia afetado tanto? Sean explicou seu silêncio dizendo que ele era um péssimo dançarino e perguntou à garota qual era o nome dela. O nome da elfa era Lenny, e Sean perguntou se poderia lhe dar um presente na forma de um pequeno truque de mágica. E ela concordou alegremente. Então, ela mesma deu a pulseira ao jovem como agradecimento pelo fato de ele ser um bom dançarino. Mas avisou Sean que se ele a decepcionasse no futuro, a pulseira teria que ser devolvida. Sean então se dirigiu confiantemente a todos os presentes, com um sorriso misterioso, e declarou que iria demonstrar a eles um truque incrível, que certamente surpreenderia cada um deles. Phelan afirmou que ele poderia mudar sua forma de elfo e se transformar em humano. O espadachim confirmou novamente que havia feito tudo corretamente e que não haveria efeitos colaterais, então não havia nada com que se preocupar. As meninas agradeceram alegremente ao homem do fundo do coração. E não só elas. Todos na caravana se curvaram em gratidão. Sean rapidamente tirou sua coroa mágica e a jogou para Lenny. Ela olhou para seu novo conhecido com surpresa e alegria, pegando habilmente o objeto que ele havia jogado. Os elfos ficaram encantados ao ver o jovem na frente deles e acharam o truque muito legal, aconselhando-o a retornar à sua forma élfica. Enquanto isso, fazendo uma cara pensativa, como se continuasse a apresentação, Sean disse à plateia que ele poderia se tornar um homem tirando a coroa.
Então ele apontou para o trio de falsos elfos e declarou que seus irmãos também possuíam magia semelhante e que, se tirassem suas coroas, se tornariam espíritos malignos. Num piscar de olhos, o trio de espíritos malignos se viu cercado por elfos armados, que ordenaram que eles removessem suas coroas. Tomando um gole de água fria, o espadachim definitivamente se sentiu melhor. Depois de se despedir dos elfos, ele invocou o portão e, sem olhar para trás, atravessou-o, desaparecendo do mundo deles, deixando para trás apenas uma leve lufada de vento. Nenhum dos elfos tinha visto tal magia antes, mas eles rapidamente recobraram a razão e voltaram sua atenção para os espíritos malignos expostos. Os galhos e raízes das árvores de repente enredaram os corpos dos espíritos malignos. E a voz pertencente ao chefe da aldeia disse que gostaria de brincar um pouco mais com eles, mas não havia necessidade disso agora. Eles, os mortos-vivos, queriam se infiltrar em sua vila, mas não esperavam que o homem estivesse trabalhando em duas frentes, que ironia do destino. O líder dos ímpios ainda tentava sair da situação e declarou que houve um mal-entendido. Eles tinham ordens, mas as coroas que caíram das cabeças dos espiões revelaram os rostos monstruosos dos mortos. O chefe dos elfos afirmou que a coroa continha magia de transformação. Era uma técnica incrível, e todos os elfos ficaram maravilhados com esse fenômeno. Espiões mortos-vivos se infiltraram na vila, e com a ajuda desses itens, eles puderam aprender sobre suas fraquezas. Como o homem se sentia obrigado por todas as informações e ajuda que recebeu dessas pessoas, ele simplesmente não podia recusar o pedido. Lenny olhou ao redor do salão de banquetes com desejo e pensou que aquele homem nunca mais voltaria. Sean retornou ao corredor secreto e só ali percebeu o quão arriscada era a situação. Mas também aprendeu um ponto importante. O portão pode se adaptar ao ambiente. Seu olhar deslizou pelas paredes do corredor, e ele viu um esqueleto, a quem declarou emocionado que, enquanto lutava ali estava se banqueteando. Skull olhou surpreso para seu parceiro e perguntou se ele ainda estava vivo. E Sean percebeu que o esqueleto podia falar e, obviamente, lhe deu a coroa de sombras pálidas de propósito. O monstro pediu que Sean lhe contasse como ele conseguiu sobreviver naquelas condições e lhe prometeu uma recompensa. Mas o jovem se recusou a falar com ele, pois quase morreu por sua causa. Uma mensagem apareceu na janela de status, informando que a outra parte do contrato era sincera e, com base nos princípios de troca equivalente, havia preparado um poderoso feitiço de morto-vivo para ele. Mas Sean repetiu que não se venderia a ele por nenhum feitiço e que Skull se arrependeria do que havia feito. O monstro respondeu que lhe deu a coroa de sombras pálidas, porque ele é um homem, elfos e humanos são aliados. Se ele for para lá, ainda terá chance de sobreviver. Se fosse ele, Skull, seu único fim seria a morte. Na tela, Sean leu que, como um pedido de desculpas, a outra parte foi além do princípio da troca equivalente e decidiu lhe dar o cristal da herança do pesadelo. O jovem imediatamente viu que havia recebido os 3 talentos mais desenvolvidos dos mortos-vivos, e ele poderia escolher um deles para integrar em sua alma e ganhar novas habilidades. Skull explicou que o chamado talento se refere a habilidades características pessoais que podem ser exibidas sem gastar nenhuma força. O cristal da herança do pesadelo é a base do clã dos mortos-vivos, considerado um tesouro muito valioso, e a razão pela qual ele ainda está vivo depois de ser ferido é porque eles querem obter esse cristal e a herança de talentos dentro dele. E é por isso que não o mataram. Skull disse que estava dando o cristal para Sean, e agora eles nunca imaginariam que o cristal estava em posse de um humano. E Sean, pensando que aquela coisa era muito útil, disse que desta vez ele perdoaria Skull. Mas o monstro não viveria para ver a próxima vez. O monstro sentou-se no trono improvisado com um olhar satisfeito, apoiado em uma enorme espada. Ele então ofereceu a Sean Cooper a oportunidade de escolher um dos 3 talentos e reivindicá-lo para si. Esses eram os sussurros sombrios, que permitiam usar um cadáver como base, e os mortos responderiam ao seu chamado, sairiam do inferno e contariam o que sabiam, para que suas almas pudessem descansar em paz. O corpo sagrado de esqueleto, que permitia se transformar no corpo de um cadáver sagrado, temporariamente livre da mercê do destino da morte. Isso poderia durar 5 segundos e fazer efeito depois de um dia. E o talento ressurreição dos mortos, que permitia criar uma bola de fogo e colocá-la no corpo de um morto-vivo que morreu em batalha. Após, o que o fogo da alma se fundiria com o cadáver e o ressuscitaria. Sean decidiu que não precisaria de Raise Dead, e com o corpo do Holy Skeleton, ele só conseguiria desviar de qualquer ataque por 5 segundos.
Dark Whisper pode parecer o mais desnecessário, mas está longe disso. Sean o escolheu porque somente dominando as informações ele seria capaz de matar o inimigo. Esse talento imediatamente entrou em sua alma e agora ele podia falar com os mortos. E Skull declarou que Sean havia feito sua escolha. O monstro explicou que essa escolha não aumentaria seu componente de combate e, em sua memória, a maioria das pessoas escolheu o terceiro item, e ninguém escolheu o primeiro. Então, Skull pediu a Sean Cooper que lhe contasse o que acontecia no mundo dos elfos, porque era muito importante para ele. O alvo original do assassinato deveria ser o elfo sacrificado, e o chefe da vila mencionado por Sean era o sumo sacerdote mais poderoso dos elfos. Sean entendeu por que esse elfo tinha tantos títulos, desde o espírito de 10.000 florestas até o quinto líder mundial. E Skull acrescentou que 3 cavaleiros mortos-vivos foram capturados pelos elfos e agora eles representariam uma ameaça para ele. Essa era sua única chance. Depois disso, para surpresa de Sean, o esqueleto desapareceu. Mas decidindo que cada família e clã tem seus próprios lugares escuros, ele se aproximou do portão. Na janela de status, Sean viu que havia recebido uma habilidade de avaliação, independência, cuja principal qualidade era que ele poderia ser aceito como um deles em qualquer lugar. Se quisesse, o inimigo esqueceria que ele era seu inimigo. Essa habilidade só podia ser usada uma vez por dia, mas era verde, da mais alta qualidade. Além do fato de ele ter ganhado a pulseira da bênção da natureza, aquela que Lani lhe deu, isso obviamente era uma coisa boa, já que usá-la aumentava suas estatísticas de inteligência. Sean Cooper, retornando ao mundo real, pensou que tinha se esforçado bastante hoje, dominado uma nova técnica, pulseira e habilidade. A escola realizou uma prova de habilidades físicas. Em um campo especial com equipamentos que ejetavam tinta especial, o primeiro participante, Chip Hill, tinha que superá-la sem ser atingido pelas cargas de tinta desses equipamentos. O professor deu sinal verde e Chip correu para frente, manobrando entre os jatos de tinta, enquanto os alunos que o observavam o aplaudiam, desejando-lhe sorte. Chip ficou grato pelo apoio deles e acreditou que conseguiria lidar com a situação, mas logo recebeu uma pancada de tinta na cabeça. O professor resumiu os resultados decepcionantes e deu 71 pontos a Chip, indicando que ele deveria estar feliz por ainda não ser um exame de verdade. Sean Cooper era o próximo da fila e quando chegou seu momento, o professor, mantendo a atenção na voz, começou o exame, dizendo baixinho as palavras que sinalizavam o início da aprovação do garoto. O jovem percorreu a distância tão rápido que a tinta não conseguiu acompanhá-lo. Muitos notaram sua postura relaxada e concluíram que Sean havia se tornado muito mais ativo desde que recebeu a alta do hospital. Sean Cooper percebeu que o teste não era tão difícil. Ele só precisava mostrar alguns truques élficos e então passaria. Nesse momento, à sombra de uma árvore, o diretor da escola dizia a um homem alto, de casaco longo e óculos escuros, que Sean era o primeiro aluno da turma e que, embora tivesse perdido o primeiro exame, seu talento deveria ser valorizado. O homem de óculos deu uma tragada no cigarro que segurava na boca e disse que o sujeito tinha um bom físico e que, se tirasse a nota máxima no teste de aptidão espiritual, lhe daria uma chance. O estranho sabia que, além de força e agilidade, o exame de admissão também testaria uma qualidade especial, a força espiritual. O diretor, lembrando-se de que o poder espiritual de Sean era bastante medíocre, perguntou ao chefe de Xian se isso era demais. Xian respondeu que precisava esperar o resultado e depois analisar os pontos. A pontuação média não era suficiente. Ele precisava obter a pontuação mais alta em todos os indicadores. Sean Cooper tirou nota máxima no teste de agilidade, e o professor Chuck disse que se ele não tivesse perdido o primeiro exame, ele teria conseguido entrar na escola. E o jovem respondeu que ainda não havia desistido dos exames. Era hora do almoço e Sean sugeriu que seu amigo Chip tomasse um banho enquanto ele ia à biblioteca. Sean deixou a cabeça cair sobre o livro aberto e, cochilando, pensou sobre seu futuro. Agora ele poderia esquecer todas as matérias habituais de seu mundo, fosse química, física ou matemática. Ele completou novos cursos de chinês e conhecimento científico ontem, figuras históricas, eventos e até mesmo obras literárias deste mundo. Eram completamente diferentes do seu mundo. Parecia que memórias diferentes estavam brigando em sua cabeça e isso doía. Por isso ele era muito grato a William, embora a Guilda Royal ainda não tivesse se recuperado totalmente. No último momento, Sean conseguiu evitar um impacto direto e perguntou a Simon se foi China Eaton quem lhe disse para vir aqui. Simon ordenou que Sean nem dissesse o nome da garota e se gabou de que, enquanto ele estava fora, sua força havia crescido para o nível 2. E agora eles poderiam comparar o que era mais legal: seus 2 pontos de agilidade ou seus 2 pontos de força.
Sean não se importou com nada disso e ativou a habilidade de independência. Simon disse aos seus companheiros pelas costas que não tinha escolha, porque China pediu sua ajuda. Os estudantes estavam hesitantes sobre se queriam bater em Sean ou não, e Sean pensou que felizmente eles eram apenas estudantes e não havia nada a temer. É por isso que ele procurou restaurar a guilda a qualquer custo, a fim de usá-la para se vingar do Duque Ícaro, que destruiu sua família nas mãos da guilda Akasa. Sean lembrou que essa habilidade só poderia ser usada uma vez por dia. Ele ativou a absorção, ganhou 3 pontos de atributo com ela e aumentou o atributo força. Então, ele viu uma dica na janela da habilidade que dizia que, além dos 3 pontos de atributo que ele tinha acabado de receber, ele também poderia redistribuir livremente um ponto de atributo que foi adicionado anteriormente à agilidade e aumentá-lo para a força. Sean percebeu que poderia usar os pontos que já havia alocado e então poderia se transformar de um assassino inteligente em um guerreiro poderoso. Sua força aumentou para 5 Koana 2. De repente, alguém bateu à porta do seu quarto. Era Sabina, e William a deixou entrar pensando que ela havia trazido comida. Seu punho enorme atingiu o estômago do garoto com grande força. Ultimamente tornou-se seu doce favorito. Era feito com frutas e gelo e foi inventado por Sabina. O companheiro de Simon, que o segurava por trás, foi jogado sobre si mesmo com um movimento hábil de Sean Cooper. E William começou a apreciar esse sabor frio e doce. Os alunos que acompanhavam Simon viram com medo e surpresa que, após o golpe de seu líder, Sean permaneceu ileso e, além disso, se livrou de um forte aperto nas costas. Eles viram na realidade que ele era mais forte que Simon. Força, por outro lado, refere-se mais à força dos membros e ossos de uma pessoa, à força dos 5 órgãos internos e 6 sentidos, à força dos 8 canais venosos, à força do movimento da carne, do sangue e ao nível de deslocamento celular. Sean, deixando os valentões se contorcendo de dor no chão, declarou que só havia perdido uma prova, pois eles já tinham decidido que poderiam vencê-lo. Os exames de admissão estavam prestes a começar e eles se reuniram para lutar pelo vento e não davam a mínima para a vida dos outros. Um deles afirmou que, como tinham ouvido falar de um certo sorvete, decidiram-se dar ao luxo de experimentá-lo e, se ele não tivesse gosto, deveriam estar preparados para as consequências. Sean respondeu que eles humilham os outros batendo neles e privando-os de um futuro brilhante. Ele realmente acha que conseguirá perdão tão facilmente? A professora entrou na sala de aula e, ao ver os alunos esparramados no chão, perguntou o que eles estavam fazendo ali. Sean Cooper disse ao professor que essas pessoas estavam intimidando-o, mas o professor duvidou muito que esse fosse o caso. Ele acreditava que muito provavelmente Sean batia nesses caras. No meio da multidão de crianças em idade escolar, o rosto preocupado de China Eaton surgiu, percebendo que ela havia cometido um grande erro. Os caras que ela contratou não conseguiram lidar com Sean, ele era realmente tão forte. Mas a garota decidiu que aquele não era o fim. Sua amiga feia perguntou à China se ela se arrependia do que aconteceu. Ela pensou que se tivesse continuado a se comportar bem, talvez ela e Sean ainda fossem amigos e tudo seria completamente diferente. Observando os médicos carregando o ferido Simon em uma maca, China pensou em como Sean havia causado um verdadeiro confronto, ferindo 8 pessoas. E ela acreditava que depois disso ele definitivamente não teria permissão para fazer os exames, o objetivo havia sido alcançado e não havia mais necessidade de perder tempo com Sean. Naquele momento, Edmund Royal apareceu e, mais uma vez, afirmou que sua guilda não vende nada para encrenqueiros. China desafiadoramente disse à amiga, que se odiava por não ter percebido antes, o quão canalha Sean Cooper era. Edmund exigiu novamente que o trio deixasse o pátio comercial da guilda e acrescentou que o motivo da recusa em vender para eles não era apenas por causa do comportamento deles. E Simão olhou para a garota como um cão espancado e não conseguiu dizer nada, movendo silenciosamente seus lábios quebrados. Ao que Edmundo aconselhou o rapaz a perguntar ao Duque Ícaro sobre isso, todas as crianças da escola assistiam à cena com interesse, e Shayna Eaton pensava febrilmente sobre o que deveria fazer na frente de todos. Um momento depois, os olhos de Justin brilharam com um brilho estranho, e ele afirmou que havia algo familiar sobre o mestre daquela guilda. Sean percebeu que Shayna tinha usado esse truque para fazer com que outros alunos e professores se voltassem contra ele, alguns dos quais não entendiam por que chamariam a polícia, já que teriam muitos problemas mais tarde. O professor Chuck disse a Sean para segui-lo e ele obedientemente o fez. O diretor e o diretor Cian caminhavam lentamente pelo corredor da escola. O diretor disse que eles tinham alunos maravilhosos. E Cian pacientemente explicou ao diretor que o problema não era que ele não queria ajudá-lo, mas que ele precisava cumprir os requisitos mínimos, pois ainda tinha muitas coisas para fazer e, portanto, não poderia ficar muito tempo.
Nesse momento, o diretor foi informado de que Sean e Simon haviam brigado e que a polícia havia chegado à escola. A professora ligou a tela do celular e mostrou à diretora um vídeo da briga. Ao que a diretora perguntou à mulher o que ela achava surpreendente naquilo. No entanto, o vídeo interessou muito o chefe da CN, que pediu ao diretor que lhe desse a oportunidade de assisti-lo novamente. A polícia examinou cuidadosamente a gravação de vídeo no telefone de Sean Cooper. Ele gravou a briga porque temia que os vândalos o matassem. O policial informou que, apesar da presença do vídeo, ele ainda teria que dirigir pela área com eles. O professor Chuck disse ao policial que o garoto estava apenas apresentando um comportamento estranho. O problema é que ele já tinha perdido uma prova. Então, eles realmente iriam impedi-lo de uma segunda tentativa? O policial tranquilizou o professor e disse que devolveriam Sean assim que tudo fosse verificado. E o jovem, enquanto isso, pensava no fato de que seus pontos característicos estavam mudando constantemente e esperava que seu corpo fosse capaz de se adaptar a isso. Nesse momento, o diretor da escola entrou na sala de aula e disse a Sean que ele fez bem em gravar tudo em câmera. Caso contrário, ele já teria sido expulso. O diretor Cian de repente se aproximou de Sean e disse que seu preparo físico era superior ao de todos na escola e que eles não eram seus oponentes. Ele assistiu ao vídeo de sua luta com atenção e, embora fosse apenas metade dela, percebeu que Sean estava se segurando porque tinha medo de matar os valentões. Ele tinha um alto caráter moral. Tinha acabado de ganhar um A por suas habilidades de controle corporal no teste simulado, o que foi suficiente para obter sua recomendação pessoal. E ele queria discutir algo com ele. Ativando o poder mágico da espada, ele atacou William, alegando que morreria junto com todos os outros na guilda. Sean sabia que esta era uma organização que dominava a herança do conhecimento de diversas artes marciais e detinha os direitos de propriedade e direitos autorais dos segredos das artes marciais. Ele certamente passará da miséria à riqueza se conseguir entrar nessa empresa. O caminho até lá é realmente o caminho para o céu. O homem de óculos escuros e um casaco longo parado na sua frente não tem nenhuma fraqueza e não importa o quanto ele mude suas características, Sean Cooper não é páreo para ele. Cian se virou para Sean e disse que o sistema de avaliação analisou que sua força era de pelo menos 4,5 pontos. Qual era exatamente seu ponto? Sean respondeu que tinha 5 pontos e achava que esse homem era muito forte e que se trabalhasse sob sua liderança, os assassinos que o perseguiam ficariam para trás. Cian Carter disse que 5 pontos foi um resultado muito bom. No ensino fundamental, uma pontuação de força de 4 pontos e 5 já é uma nota de aprovação para sua companhia. E 5 é uma questão completamente diferente. Ele agora será capaz de operar algumas armaduras de combate, bem como usar armas antigas de nível padrão. Ele tirou a nota mais alta no teste, e isso foi o suficiente para ganhar sua recomendação. E quando ele entrou na empresa, ele faria um novo teste para avaliar suas verdadeiras habilidades para o olhar surpreso de Sean. O chefe acrescentou que isso não era feito normalmente. Mas tal talento não poderia ser desperdiçado tão facilmente, então eles fariam um novo teste. Sean Cooper expressou seu consentimento e Cian Carter disse que uma pessoa viria até ele em breve para organizar tudo e, quanto à investigação, que ele mesmo cuidasse das coisas, pois um novo teste seria organizado a qualquer momento que fosse conveniente para ele. Então, Cian Carter parou e perguntou ao jovem sobre seus poderes espirituais, apenas por curiosidade, já que seus indicadores de força e agilidade já atendiam aos padrões da companhia. Sean pensou que não poderia ser o melhor em tudo e disse que 3 pontos de poder espiritual não eram tão ruins. Ao ouvir isso, o chefe Cian ficou boquiaberto de espanto e, em choque, deixou cair o cigarro aceso, que, ao cair, deixou um rastro de fumaça no ar, como símbolo de sua incrível surpresa. O diretor da escola, ao ouvir isso, pensou com irritação. Como eles não viram a genialidade em Sean antes? Cian pediu para Sean Cooper demonstrar suas habilidades, pois como poder espiritual igual a 3 pontos, pode-se até mover objetos com o poder do pensamento. Será que ele conseguirá, por exemplo, mover uma cadeira? Sean adicionou alguns pontos de atributo ao seu poder espiritual e estendeu os braços em direção à cadeira na sala. Em resposta, Justin ordenou que ele saísse do caminho e o empurrou para o lado. Diante da pergunta surpresa de seus subordinados, ele disse que a força de Sean Cooper era igual a 5. Ele tinha um bom físico, sua agilidade também era igual a 5, e sua força espiritual, como se viu, era igual a 3. Será que eles realmente não entendem o que isso significa? Isso deixou o último feliz, e um sorriso maligno surgiu inconscientemente em seu rosto. Afinal, conhecer tal talento era uma alegria para um cultivador. Cian Carter não esperava isso de Sean e, rindo, o abraçou pelos ombros.
O líder cantou com uma bela voz sobre como um homem antigamente vegetava na rua e agora, com uma canção, ele pede aos seres celestiais, céu e terra, que lhe concedam força, e ele, junto com eles, corre para o alto, em direção às nuvens. O diretor bateu palmas e elogiou Cian por cantar tão bem. Ele admitiu que nunca tinha ouvido uma voz tão bonita. E Carter pediu ao diretor e ao professor Chuck que saíssem para lhe dar a oportunidade de conversar com Sean a sós. Quando Cian e Sean ficaram sozinhos, o líder lentamente tirou um cigarro do maço e acendeu o isqueiro. Ele perguntou ao jovem qual era o seu ideal. Sean respondeu que Cian Carter era seu ideal, mas mudou a pergunta e perguntou o que ele mais queria no mundo. Sean pensou por um segundo e respondeu que não queria ser um fraco, mas queria ser capaz de proteger a si mesmo e sua família. Cian Carter ficou satisfeito com a resposta do jovem e afirmou que agora ele estava mais perto de seu sonho e deveria tentar machucá-lo. Sean tentou fazer isso com palavras, chamando o líder de velho pervertido, peludo e com barba por fazer. Mas Cian riu e disse que isso não deveria ser feito com palavras, mas com força. Sean Cooper trocou seus pontos de atributo por sua força e atacou Cian. Ele cerrou os punhos, concentrou-se e preparou-se para atacar com todas as suas forças. Mas, para minha surpresa, eu não conseguia nem me mexer. Enquanto ele balançava o bastão que havia pegado, ondas de poder se espalharam pela área. E então gritos de um espadachim mágico foram ouvidos novamente. Enchendo o bastão com mais e mais força, ele foi em direção ao trio, que estava encolhido de medo. Cyan puxou o gatilho e atirou na própria cabeça, mas a bala ricocheteou como se fosse uma armadura. O chefe disse que esse era outro tipo de arte mágica dos arquivos secretos da empresa, capaz de resistir a vários ataques de armas ocultas e até mesmo resistir a uma bala de rifle de precisão. Depois disso, Cian Carter convidou Sean formalmente para se juntar ao seu plano Dragão Oculto, o projeto da empresa para criar supernovas. Ele prometeu recomendar Sean às 3 melhores escolas de ensino médio do mundo, é claro. Antes que isso aconteça, eles farão um exame de admissão. Mas não é um exame de admissão, é um exame criado por essas 3 escolas para testar suas habilidades. Pessoas comuns não podem acessar esse exame porque ele foi monopolizado pelos clãs mundiais há muito tempo. Os clãs são aqueles que herdaram o conhecimento, as ferramentas sagradas e os laços de sangue dos deuses dos tempos antigos. O conhecimento em artes marciais herdado desses grandes clãs antigos é muito maior do que o que eles têm na empresa. Eles controlam uma enorme área de terra, população e riqueza. Os grandes clãs estão muito acima do povo, entre eles há uma lacuna que não pode ser superada. E Sean se perguntou se seu avô no passado também pertenceu a esses clãs? Cian Carter acrescentou que o plano Dragão Oculto estava procurando por gênios como ele. Eles o ajudariam a entrar na escola de maior prestígio. Mesmo que ele fosse reprovado no exame, eles ainda lhe garantiriam uma vaga no ensino médio. E se ele conseguir entrar em qualquer uma das 3 melhores escolas, toda a empresa o apoiará com recursos e adaptará a sua futura carreira com base em suas características. E quando ele atingir o nível em que não puder mais se desenvolver, ele retornará à empresa, mas será tratado com honra lá. Cian Carter fez uma pausa e acrescentou que, neste mundo, a força está acima de tudo. E Sean concordou com ele. Eles já foram membros de um clã, mas por algum motivo o pai foi exilado e, devido ao status de sua família, a polícia não levou a situação a sério. A mãe implorou por 4 tipos de remédios de recuperação, mas esses remédios de recuperação não tinham muito significado para os clãs. Hoje ele feriu pessoas, mas não assumiu nenhuma responsabilidade, porque sua força havia se tornado tão poderosa que ele já podia quebrar essas regras. Cian Carter deu o tablet a Sean e disse que se ele concordasse, teria que assinar o documento e deixar sua impressão digital. Sean Cooper achou que não era de se admirar que todos os professores da turma enfatizassem a força. A humanidade deve confiar nos fortes. Só então a civilização pode continuar a existir. Quando Sean atendeu às suas exigências, Cian disse que fez a escolha certa, já que, como ainda era menor de idade, precisaria entrar em contato com os pais para assinar alguns papéis. Sean relatou que seus pais deveriam estar em casa e Cian Carter foi embora, dizendo que ele deveria se apressar para que as outras organizações não o interceptassem. O Conde Slave especulou que Laird havia prometido sua mão ao mestre da espada. Antes que Sean pudesse piscar, Cian Carter, como se estivesse evaporando, simplesmente desapareceu no ar, deixando para trás apenas uma leve vibração de ar, como se nunca tivesse estado ali. O diretor da escola e o professor Chuck também testemunharam esse fenômeno incrível e, sem esconder a surpresa, trocaram olhares cheios de admiração, percebendo o poder e a habilidade que esse homem extraordinário possuía. Sean disse a eles que já havia assinado os documentos,
e o Sr. Tian foi falar com seus pais para assinar o contrato. O diretor ficou feliz com isso. Ele sonhava que sua escola se tornaria famosa graças a tal aluno. O telefone de Sean tocou e, olhando para a tela, ele percebeu que um número desconhecido estava sendo exibido, o que o deixou cauteloso e se perguntou quem poderia estar ligando em um momento como aquele. As terras do norte eram difíceis de desenvolver e, devido ao gelo que as cobria, eram praticamente inúteis. Por isso, as pessoas se mudaram para lá com relutância.